Olá, alunos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas videoaulas, bloco 3 de desenho computacional. Neste bloco, você aprenderá a utilizar o sistema de coordenadas absoluta, relativa e polar em software CAD e utilizar cálculos para o dimensionamento de instalações elétricas residencial e distribuição elétrica em uma instalação residencial. CAD é traduzido como desenho assistido por computador. São os programas utilizados pela engenharia, geologia, arquitetura e design para facilitar o projeto de desenhos técnicos. ProjeCAD é um software de desenho 2D, 3D, no qual os desenhos gerados pelo CAD são fórmulas matemáticas que nos dão aparência de linhas e arcos e o conjunto desses aspectos, aparência de plantas e projetos. O plano cartesiano XYZ usa o sistema de coordenadas cartesianas para determinar a localização de pontos na tela. Podemos trabalhar em 3 sistemas de coordenadas. Absoluta são as coordenadas definidas pelo plano cartesiano x e y. Uma coordenada absoluta é um par de números x e y nessa ordem e determina um único ponto no sistema cartesiano. Relativa. As coordenadas relativas se baseiam no último ponto inserido. Use coordenadas relativas quando souber a posição de um ponto em relação ao ponto anterior. Esse sistema de coordenadas se mostra mais prático em relação ao anterior, após plotar o ponto inicial em coordenadas absolutas. Polar. Nesse sistema, os pontos são especificados a partir de 2 parâmetros: distância ao ponto conhecido e o ângulo que dará a direção do próximo ponto. O deslocamento é sempre um valor positivo e o sentido é dado pelo ângulo. No uso de ângulos para as coordenadas polares, se o sentido dos ângulos for mudado, este será o sentido escolhido. Se não houve alteração, o software conta os ângulos no sentido anti-horário, com o ângulo 0 na posição de ponteiro de 3 horas no relógio. Planta baixa. É o nome que se dá ao desenho de uma construção feito, em geral, a partir do corte horizontal à altura de 1,5 metros a partir da base. É um diagrama dos relacionamentos entre salas, espaços e outros aspectos físicos em um nível de uma estrutura. Nela, devem estar detalhadas em escalas as medidas das paredes, comprimento e espessura, portas, janelas, o nome de cada ambiente e seu respectivo nível. É um desenho onde depois é feita a maquete. Dimensões são em geral desenhadas entre as paredes para especificar tamanhos de salas e comprimentos de paredes. Plantas de casas baixas incluem ainda detalhes de componentes como pias, aquecedores de água, etc., além de notas que especificam acabamentos, métodos de construção e símbolo de itens elétricos. A partir da planta baixa são feitos lançamentos dos demais projetos complementares de instalações elétricas, hidráulicas, telefônicas, assim como o cálculo estrutural e de fundações de uma obra, e são com frequência utilizadas como imagens de plano de fundo de uma grande variedade de diagramas, de layout de mobília de escritório a diagramas de fiação elétrica. Instalação elétrica, além de distribuir os pontos de iluminação, de tomada de uso geral e de tomada de uso específico, deve atribuir a potência de cada ponto. Simbologia para tomadas e iluminação interruptores. A simbologia se baseia em 4 elementos geométricos básicos: o traço, o círculo, o triângulo, equilátero e o quadrado, me desculpem. A Microsoft Office Visio fornece as ferramentas necessárias para criar plantas baixas detalhadas e em escala. Ele inclui as formas necessárias para projetar. Bom, queridos alunos, é sempre um grande prazer. Por agora ficamos por aqui, mas nos vemos em muito breve. Até mais!